época da Restauração, houve um grande despertar espiritual na Nova Inglaterra. Um grupo chamado Shakers às vezes adorava dançando ou se sacudindo e acreditavam que isso era causado pelo Espírito Santo limpando os pecados do corpo. Eles também eram conhecidos como a Sociedade Unida dos Crentes da Segunda Aparição de Cristo e acreditavam que houve uma apostasia depois que Cristo estabeleceu sua igreja e que precisava ser restaurada novamente. Uma mulher chamada Anne Lee acreditava que Jesus Cristo apareceu e disse a ela para ser a mensageira de Deus quando ela tinha 22 anos. Ela então liderou os Shakers que a seguiram da Inglaterra para Nova York. Ela reconheceu o Salvador como seu Senhor e tentou tornar-se justa como ele. Seus seguidores acreditavam que ela personificava todas as perfeições de Cristo na forma feminina e consideravam-na como a segunda vinda de Cristo como mulher. Os seguidores de Anne Lee acreditavam que o casamento era uma instituição mundana e que as relações físicas entre homem e mulher eram erradas. Eles chamavam isso de tomar a cruz e se mantinham separados para evitar qualquer tipo de tentação que pudesse levar a atos impuros. Eles acreditavam que apenas aqueles que escolhessem obedecer ao Senhor seriam salvos e que os pecados precisavam ser confessados. Eles não acreditavam na ressurreição e ansiavam por deixar sua carne para trás na morte, para que pudessem viver uma vida totalmente espiritual após a mesma. Eles também ensinavam sobre a consagração e sobre serem mordomos de propriedades. Os Shakers estabeleceram várias comunidades, incluindo uma perto de Kirtland. Eles eram amigos dos santos e negociavam regularmente com eles. Oliver Cowdery passou alguns dias com eles durante sua missão lamanita e deixou 7 cópias do Livro de Mormon, prometendo retornar. Seu líder, Ashbel Kitchell, considerou os ensinamentos de Oliver e decidiu que se Deus tivesse alguma participação nesse trabalho, ele me informaria de alguma forma para que eu pudesse saber o que fazer. Em maio de 1831, um fazendeiro chamado Lyman Copley, que se associava com os Shakers, abraçou o Evangelho restaurado e foi até Joseph Smith com um coração honesto, querendo saber se os Shakers estavam certos em algumas partes de sua fé. Joseph perguntou ao Senhor e recebeu a seção 49, que ensinou aonde as crenças dos Shakers e o Evangelho restaurado se sobrepunham e aonde eles eram diferentes. Lyman estava ansioso para que os elders fossem até os seus irmãos e pregassem o Evangelho. Então, Sidney Rigdon e Parlin Pratt foram designados para acompanhá-lo e entregar a seção 49 aos Shakers. A maior parte dessa seção está na voz do próprio Pai Celestial, enquanto ele falava para esclarecer a verdade e o erro na doutrina dos Shakers e na natureza da Trindade. É apenas um dos 2 lugares onde o Pai falou de Cristo como seu Filho unigênito. A revelação ensina que os Shakers desejavam conhecer a verdade apenas em parte, mas não toda, e que eles não estavam certos diante de Deus e precisavam se arrepender. Os versículos de 5 a 7 nos ensinam que a segunda vinda ainda não aconteceu. Os elders foram instruídos a dizer aos Shakers, como o apóstolo de Jesus, Pedro, para crer no nome do Senhor Jesus, se arrepender e ser batizado em seu nome, para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos. Os Shakers erroneamente acreditavam que o casamento era uma instituição humana temporária e não entendiam que não ter filhos ia contra o plano de salvação. Eles entenderam mal a vida pré-mortal e o plano de Deus para seus filhos virem à Terra, receberem corpos físicos, se tornarem imortais pela ressurreição do Salvador e ganharem a exaltação. Embora eles acreditassem em não comer carne, a seção 49 ensinava que os animais e pássaros eram ordenados para o uso do homem, como alimento e roupa, mas não deveriam ser desperdiçados. O versículo 22 nos ensina que Jesus Cristo não apareceu como Anne Lee e qualquer outra pessoa que diga que é ele. Os Shakers foram instruídos a não serem enganados, mas continuarem firmes, procurando que os céus sejam sacudidos, o que é um jogo de palavras interessante com o nome do grupo. Sidney Rigdon e Lyman Copley partiram logo depois que Joseph recebeu essa revelação e chegaram a tempo para a reunião dos Shakers no sábado à noite. Eles discutiram muitas coisas com seu líder Ashbel e passaram a noite com eles. Parley chegou no dia seguinte
E Sidney disse a ele que Ashbal os convidara não para debater doutrinas, mas para se juntar a eles na adoração. Mas Parley sabia que eles tinham vindo com a autoridade do Senhor Jesus Cristo e que as pessoas deveriam ouvir a sessão 49. Os missionários foram respeitosos durante o culto. Então Sidney se levantou e disse-lhes que tinha uma mensagem do Senhor Jesus Cristo e perguntou se ele poderia ter o privilégio de entregá-la. Disseram-lhe que podia, e Sidney então leu a sessão 49 para os Shakers e pediu-lhes que a recebessem. Ashbal rejeitou essa revelação e disse que iria libertar os missionários e seu Cristo de qualquer fardo adicional sobre nós e assumir toda a responsabilidade para si mesmo. Sidney protestou e queria ouvir o povo falar, mas eles concordavam com seu líder e disseram que estavam totalmente satisfeitos com o que tinham. Parley então tirou seu casaco e sacudiu-o como testemunho contra eles. Ashbal ficou com raiva e disse a ele para confessar seus pecados e purificar a sua alma. Ele então chamou Lehman Copley de hipócrita por aceitar o evangelho. Parley foi para sua casa em Kirtland, enquanto Sidney ficou para jantar com eles. Lehman viu que seus irmãos não se converteriam e acabou deixando a igreja em 1838. Parley disse mais tarde: cumprimos essa missão, como nos foi ordenado, em um assentamento de pessoas estranhas, mas eles se recusaram totalmente a ouvir ou obedecer ao Evangelho. Já em Kirtland, um grande problema com os novos convertidos era sua abundância exagerada de entusiasmo religioso. Mais de 100 pessoas se converteram rapidamente, e seus líderes e os missionários os deixaram sozinhos, sem conhecimento suficiente ou maturidade espiritual para detectar a influência de Satanás quando ele começou a enganá-los e afastá-los. John Whitmer foi o primeiro líder da igreja a chegar em Ohio e viu que o inimigo de todos os justos se apoderou de alguns deles, porque não tinham conhecimento suficiente para detectá-lo em todos os seus artifícios, e o diabo cegou os olhos de alguns bons e honestos discípulos. Ele descreveu seus estranhos comportamentos espirituais. Alguns fingiram lutar habilmente com a espada de Labão, ou agiram como um índio escalpelando alguém. Outros escorregavam pelo chão como uma cobra, dizendo que estavam navegando em um barco para pregar aos lamanitas. E alguns corriam atrás de bolas imaginárias flutuando no ar. Parley P. Pratt voltou de sua missão lamanita e também viu essas estranhas manifestações espirituais de santos que ele ajudou a converter alguns meses antes. Ele sentiu um espírito falso e mentiroso que parecia estar se infiltrando na igreja. E viu pessoas desmaiando e fazendo gestos, caindo em contorções e ataques de comportamento, e algumas tendo visões que não eram edificantes de acordo com a doutrina e o espírito do Evangelho. Quando Joseph chegou e viu o que estava acontecendo, os servos do Senhor sofreram e se aconselharam em sua casa para saber o que fazer. Joseph orou e recebeu a sessão 50, por não estarem perfeitamente familiarizados com as diferentes operações do Espírito que estão na terra. Parley descreveu como a revelação foi dada ao profeta. Cada frase foi pronunciada lenta e distintamente, com uma pausa longa o suficiente para ser gravada por um escritor comum, em caligrafia longa. Ele disse que foi assim que todas as revelações de Joseph foram ditadas e escritas, sem hesitação e nunca precisando ser revisadas, lidas ou corrigidas. Aprendemos nessa sessão que existem espíritos falsos na Terra que enganam o mundo e que Satanás deseja nos enganar para que possa nos derrubar. O Senhor disse que existem hipócritas que enganaram alguns e deram poder ao adversário. Um hipócrita é um ator que desempenha um papel para enganar e finge ser alguém que realmente não é. Também aprendemos na seção 50 como Deus deseja que ensinemos e aprendamos pelo poder do Espírito. O versículo 17 nos ensina que, embora preguemos a palavra da verdade pelo Consolador, é o Espírito que revela a verdade tanto para o aluno quanto para o pregador. Nesta revelação, Cristo condescendeu com o nível de compreensão dos presbíteros e os ensinou e iluminou, fortalecendo os fracos e ajudando os enganados a obter discernimento. Embora Satanás tivesse poder sobre os élderes enganados, aqueles que obedecerem às palavras dessa revelação e seguirem as instruções de Deus precisamente
receberam a promessa de poder sobre o adversário e sobre como vencer os espíritos falsos. Jared Carter estava dirigindo uma reunião sacramental quando uma jovem caiu no chão. Ele duvidou que o Espírito Santo interrompesse o sacramento dessa maneira e achava que um falso espírito estava agindo. Ele sugeriu que eles experimentassem aquele espírito de acordo com a revelação que Deus havia dado e contou como eles seguiram o conselho dos versículos 31 a 34. Ajoelhamo-nos e pedimos ao Pai Celestial, em nome de Cristo, que se aquele espírito que a irmã possuía fosse dele, que ele também nos daria. Oramos com fé, mas não recebemos o espírito. A maioria da congregação pensava que ela estava cheia do espírito, como a rainha em Alma 19, mas Jared percebeu que se tratava de um espírito falso e o repreendeu pelo poder do sacerdócio. Precisamos ter cuidado com a seção 50, para não vermos todos que mostram um comportamento estranho como alguém que não está sob a influência do Espírito Santo. Muito do livro de Mormon e Doutrina e Convênios falam de verdadeiras experiências espirituais manifestadas dessa maneira, e Joseph ensinou. É aquela influência suave e sofisticada do diabo, pela qual ele engana o mundo inteiro. Discernir espíritos é um processo espiritual, e para obter poder sobre falsos espíritos, devemos obedecer à voz de Jesus Cristo, deixá-lo limpá-los e purificá-los, e aprender a diferença entre a luz e as trevas. Muitos santos, incluindo Joseph Smith, tiveram que aprender por experiência a reconhecer essa diferença. Parley Pratt contou como obedeceu à ordem do versículo 37, quando ele e Joseph Wakefield visitaram os ramos da igreja, empreenderam os espíritos errados que se infiltravam entre eles e puseram a casa de Deus em ordem. E essas são as sessões 49 e 50 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo do vídeo, que fazem parte da história da igreja ou algo que teria sido comum naquela época, e pesquise sobre cada objeto para aprender mais sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar por essas outras imagens ocultas durante o vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão no site Etsy, procurando por Ponderfun. Visite também nossa página do Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer e até ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar deles e eu continuarei fazendo novos. Obrigado novamente por assistir e encontre algum tempo essa semana para ponderar.